Olá, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Hoje, dia 7 de fevereiro de 2026, e a palavra que eu trago para a nossa meditação se encontra na primeira carta enviada à Igreja de Coríntios pelo apóstolo Paulo, capítulo de número 16, do verso 13 ao 14. Mas eu quero que você medite também do verso 13 ao verso 18, amém? A palavra de hoje diz: vigiai, e estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor, amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Por que eu pedi para você, meu amado, minha amada, meditar do verso 13 ao 18? Porque são os conselhos finais do apóstolo Paulo aos cristãos da Judéia. Leia e medite nos conselhos que Paulo deixa. Louvado seja o nome do Senhor. Com base nesse chamado, meu amado, minha amada, tão direto e profundo da palavra, somos convidados a uma postura espiritual consciente, responsável e perseverante. Louvado seja Deus. Vigiai nos desperta para uma vida de ação constante, mesmo porque o verbo vigiar está no modo imperativo. O Senhor está nos mandando que sejamos vigilantes. Vigiar é manter a mente sensível à vontade de Deus. Cultivar uma consciência alinhada com a verdade e escolher diariamente permanecer atentos ao que edifica a fé e ao que pode enfraquecê-la. Trata-se de uma atitude interior que nasce do desejo sincero de permanecer em comunhão com o Senhor. Estai firmes na fé nos recorda que a fé não é apenas um sentimento momentâneo, mas uma decisão contínua de confiar em Deus. Mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis, permanecer firme exige raízes profundas na palavra de Deus, constância na oração e fidelidade aos princípios do reino. A firmeza da fé sustenta o coração nos dias difíceis e mantém viva a esperança nos momentos de espera. Louvado seja Deus. É um compromisso de permanecer crendo, obedecendo e confiando, independentemente das instabilidades ao nosso redor. Portai-vos varonilmente aponta para uma postura de coragem espiritual, maturidade e responsabilidade diante da vida cristã. É um chamado à integridade, à seriedade no caminhar com Deus e à disposição de assumir compromissos com retidão. Louvado seja o nome do Senhor. Essa atitude envolve decisões guiadas pela verdade, resistência ao pecado e fidelidade àquilo que é justo. Meu amado, minha amada, trata-se de viver com caráter, assumindo a fé não apenas em palavras, mas em atitudes concretas que refletem o senhorio de Cristo Jesus. Fortalecei-vos nos lembra que a força necessária para essa caminhada não nasce apenas do esforço humano, mas é recebida em Deus. Buscar fortalecimento espiritual é reconhecer a própria dependência do Senhor e permitir que Ele renove as forças do coração. Louvado seja Deus. Esse fortalecimento, meu amado, minha amada, acontece quando nos colocamos diante de Deus com humildade, quando buscamos sua presença, quando confiamos que Ele sustenta aqueles que nele esperam. Glorificado é o nome do Senhor. É um processo contínuo de renovação interior. Por fim, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Estabelece o fundamento que dá sentido a tudo.
O amor deve ser a motivação, a direção e o propósito de cada atitude, meu amado, minha amada. Um amor que se expressa em respeito, serviço, perdão, cuidado e obediência a Deus. Quando o amor governa as ações, a fé se manifesta de forma genuína e o testemunho cristão se torna verdadeiro. Amém? Glorificado seja o nome santo do Senhor. Que você tenha uma ótima meditação nessa palavra. Olha, se eu fosse você, escutaria ela novamente com muita calma, meditando nesses conselhos finais que o apóstolo Paulo dá também na leitura do verso 13 ao 18. E medite verdadeiramente nessa mensagem. Deus está falando conosco. Deus está tratando conosco. Coisas que estão fora do lugar, Ele quer colocar no lugar, porque Ele corrige aquele que Ele ama. Louvado seja o nome do Senhor. Não feche os seus ouvidos para a voz de Deus. Ele está falando. Que Deus continue te abençoando e, se Ele nos permitir, amanhã estaremos aqui novamente com mais uma porção da palavra de Deus. Amém.